Olá, pessoal. Esse é o primeiro vídeo da aula de introdução a Python disponibilizado no sistema AVA da UERJ, e a gente vai usar esse vídeo para falar sobre o Google Colaboratory, ou de forma mais simplificada, o Colab, que é a ferramenta que a gente vai usar de apoio para as aulas desse curso. Então, todas as aulas vão ser feitas no Colab, que é um ambiente que a gente acessa do navegador. Aqui eu estou usando o Google Chrome e a gente acessa a nuvem do Google, então é um ambiente que precisa de internet, e ele é construído em cima do que é conhecido como Jupyter Notebook. Então, em alguns momentos a gente também vai se referir ao Colab como notebook. A vantagem do Colab é que ele já tem o Python e vários pacotes e módulos do Python instalados, e o que facilita muito em termos de instalação. Então, a aluna ou o aluno que fizerem esse curso, não basta terem, obviamente, computador e internet, e não precisam perder tempo instalando com as instalações de Python no computador. Então, por conta disso, a gente acabou optando pelo Colab, e além disso, ele também funciona razoavelmente bem no celular. Então, o aluno ou aluna que não tiverem computador, mas tiverem acesso aos dados de internet e quiserem acompanhar o curso, isso também é possível. Então, como eu já disse, o Colab permite a gente executar código de Python, que é a linguagem de programação que a gente vai aprender nesse curso. Ele funciona por meio de células, que são células de texto ou células de código. Para mostrar para vocês como que funciona, então, como essas ferramentas básicas do Colab funcionam, eu vou abrir um novo Colab. Aqui é a parte do arquivo, você fala arquivo como qualquer arquivo que vocês têm no computador, e a gente tem todas as opções de controle do arquivo. Eu aqui vou abrir um novo notebook, que é um novo Colab. Ao abrir esse novo Colab, a gente vai conseguir ver a estrutura dele. Essa daqui é uma célula de código, que a gente já vai chegar nela, e eu vou começar com a célula de texto. Então, para introduzir uma célula de texto, a gente vem nesse botão mais texto para poder adicionar essa célula de texto. E quando a gente passa o mouse por cima desse botão mais texto, a gente vê automaticamente a explicação sobre o que é esse botão aparecer. No caso, é para adicionar uma célula de texto. Então, vamos clicar. Aqui, a célula de texto aparece e eu posso... E a gente pode escrever. Então, essa é a minha célula de texto. Então, ao fazer a edição do texto do lado esquerdo da célula de texto, a gente vê aparecer do lado direito como o texto vai ficar. Então, se eu sair da célula, a gente vê que agora eu tenho a aparência da minha célula de texto, que é exatamente o texto que eu digitei. Para voltar para a célula de texto, a gente clica 2 vezes, voltamos para a célula de texto. E o que é importante saber é que ela aceita também linguagem HTML. Se eu digitar alguma coisa em HTML, isso seria inserido dentro de um contexto, mas funciona. E aceita também LaTeX. Então, por exemplo, se eu colocar entre cifrãos pi, isso aqui é o pi em LaTeX, a gente vê a letra pi aparecendo na célula de texto aqui do lado direito. Então, para a célula de texto é basicamente isso. A gente pode apagar a célula de texto na lixeira, pode copiar
ou cortar, a gente pode mover de posição a célula de texto, no caso, se eu quiser passar ela na frente da célula de código, e assim editar a minha célula. A gente pode adicionar links, então tem aqui em cima nessa barra de ferramentas, são comandos já pré-estabelecidos. Por exemplo, se eu quiser inserir um link, essa vai ser a sintaxe para inserir o link, e a gente só precisa colocar aqui, por exemplo, se eu colocar google.com, em princípio aparece o link que eu quero. Será? Aqui aparece o link, e se a gente clicar, vai para o Google. Então, temos uma célula de texto, colocamos ela para cima. O próximo passo é adicionar ao nosso notebook uma célula de código. Aqui está a célula de código, a gente vê essa setinha aqui do lado, vai ser para executar os statements, as expressões que a gente colocar de Python. Então, por exemplo, eu vou importar um módulo de matemática e vou calcular a raiz quadrada de 16 e vou querer imprimir na tela a raiz quadrada de 16. Para executar esses comandos, eu clico nessa setinha. Enquanto ela estiver processando, a gente vê esse círculo rodando em volta, e assim que terminar de processar, a gente obtém o resultado da célula de código. Então, sempre para rodar a célula é nessa setinha. Se a gente quiser, se a partir de um dado momento a gente tiver várias células diferentes de código e quiser rodar todas ao mesmo tempo, a gente pode vir aqui no Runtime e rodar todas as células de código. E aqui vocês podem ver todas as outras opções de ação, de funcionalidades do Google Colab em relação a rodar as células. É só depois vocês acessarem e brincarem um pouquinho com o Google Colab. O que mais que eu gostaria de falar para vocês se vocês olharem aqui no nome do arquivo, como eu abri um novo, ele vai ser sem nome. Eu vou renomear esse arquivo, vou colocar como exemplo Colab, e essa extensão daqui é para indicar justamente que esse é um Jupyter Notebook. O NB aqui é de notebook, e a IPy é porque o Jupyter Notebook, antes de ser chamado de Jupyter, era chamado de IPython. Essa extensão ficou por razões históricas, digamos assim. Então, agora eu renomeei o meu arquivo. Eu tenho uma célula de texto e uma célula de código. Essa célula daqui eu não estou usando, então eu posso descartar. Aqui do lado a gente tem acesso aos índices. Então, aqui no caso desse exemplo, eu não coloquei nenhuma seção, mas poderia colocar uma seção. Aí aparece automaticamente uma célula de texto com uma nova seção, mas eu não quero essa célula para não complicar as coisas. Aqui a gente tem um índice com várias dicas de código já pré-estabelecidos, então são diferentes sintaxes para a gente implementar no Google Colab, e aqui seria uma sintaxe para conseguir ler um arquivo de dados, por exemplo, pode ser no formato de JSON, pode ser no formato de CSV, mas enfim, isso são detalhes. O que é importante saber agora é que a gente tem a célula de texto e a célula de código. Para rodar a célula de código, a gente clica nessa setinha. Automaticamente, o Colab já salva todas as modificações que a gente vai fazendo, e uma vez que a gente estabeleceu o nosso notebook, a gente pode facilmente compartilhar aqui isso é exatamente como é feito no Google Drive, porque esse Colab
é um documento do Google Drive. Então, uma última observação é que os documentos de collab, quando a gente recebe de terceiros, a gente é de praxe, de uma boa prática, que a gente salve uma cópia para não alterar o documento original, a não ser que isso seja explicitamente pedido. Mas, em geral, é bom a gente salvar uma cópia para que não ocorra nenhum acidente e a gente altere um documento e depois fique com o documento alterado. Então, eu vou salvar uma cópia desse documento no meu Google Drive e, quando esse documento aparece, ele aparece como cópia. Eu vou modificar o nome e aqui eu tenho uma cópia e aqui eu posso fazer todas as edições que eu quiser. Então, voltando lá para a nossa aula, o que vocês vão fazer é que essa aula foi feita já pensando que vocês estariam lendo a aula e à medida que vocês vão lendo, tudo isso daqui é célula de texto, tá bom? Texto com as seções. Aqui a gente vê todas as seções desse notebook. E também tem células de código. Por quê? Porque a intenção desse curso já é começar desde a primeira aula com a gente colocando a mão na massa, porque é a forma mais rápida e mais prática de aprender programação. Então, essas células foram colocadas, essas células de código, para serem mexidas e alteradas e adicionadas. Então, é para vocês já começarem a se familiarizar com as sintaxes de Python desde a primeira aula. Esse arquivo em particular, vai ser um arquivo que, em princípio, seria acessado por várias pessoas de diferentes backgrounds, eu coloquei para não ser editado, justamente para evitar aquele problema que eu mencionei há um tempo atrás, para evitar edições indesejáveis, mas vocês podem abrir no modo Playground, que é justamente para brincar com o arquivo, e aí quando vocês fazem isso, o Google Colab já está aberto para modificações e vocês já podem, inclusive, salvar uma cópia no Google Drive de vocês. Então, para essa primeira aula, era isso que a gente queria passar para vocês sobre o Google Colab. Agora é hora de colocar em prática e se vocês forem até o final da aula, vocês vão ver que tem alguns exercícios e vocês já podem, na própria aula, na cópia de vocês da própria aula, já podem adicionar células de código e célula de texto para resolver os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato através ou do fórum ou do e-mail da aula que foi disponibilizado, ou diretamente com os professores. Espero que seja útil. Qualquer dúvida, a gente está à disposição.